Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a este webinar dedicado ao tema O processo de venda de energia. É com muito gosto que damos início a esta sessão, onde vamos debater todo este processo e interação com os agentes de mercado, com o objetivo de clarificar o papel do operador de rede de distribuição no processo de venda de energia, com especial foco na certificação e contratação, bem como outras informações relevantes nesta atividade. No final da apresentação, vamos ter um espaço dedicado para esclarecer eventuais questões e poder debater alguns dos tópicos que aqui referimos. Ao longo da sessão, se tiverem comentários ou dúvidas, podem sempre partilhá-los connosco via chat e no final teremos um momento dedicado a esclarecer os mesmos. Os dois oradores que convidamos que nos vão guiar neste processo serão os dois colegas da E-Redes, Nuno Ramos, da Direção de Customer Management, que nos vai falar sobre o processo até à certificação, e de seguida teremos a intervenção da Mariana Preto Nunes, da Direção de Market Operations, que nos vai apresentar a parte do processo de contratação. Como ponto de partida e objetivo do webinar, iniciamos com a questão: como a E-Redes facilita o processo de venda de energia? E sem mais demoras, passo a palavra ao nosso primeiro orador, Nuno Ramos, para dar início ao webinar. Olá a todos, espero que me estejam a ouvir bem. Antes de mais, cumprimentar todos os que estão online e agradecer esta oportunidade que a Direção de Operate Management me deu em vir aqui explicar o papel da redes no processo de ligação de um autoconsumo. Deixem-me só. Ok. Bem, a minha apresentação está subdividida em três fases. Vou iniciar aqui o processo de ligação e vou falar tanto do autoconsumo individual como do autoconsumo coletivo. Depois vou particularizar alguns passos diferentes do autoconsumo individual e em seguida um autoconsumo que está mais em voga, que é o autoconsumo coletivo. Passando então ao processo de ligação. Antes de iniciar a explicação deste slide, e para que todos estejamos em pé de igualdade, na análise do mesmo, quero chamar aqui a atenção para alguns pontos do slide. Nomeadamente, o slide está dividido, na parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, ou seja, a parte que está a cinza. Temos uma parte que está aqui a azul, que é um web service, que é uma ligação que existe entre o portal da Direção-Geral e o nosso sistema de redes. E temos esta parte aqui que está amarelo, que é a parte aqui do lado do operador de rede, da parte da redes. No slide ainda de notar que temos alguns sombreados a verde, que são particularidades no processo de autoconsumo coletivo. No entanto, eu, à medida que vou explicando os slides, vou tentando fazer referência aos mesmos. Bem, antes de começar um processo de autoconsumo coletivo, dar uma nota que é necessário, é importante que tenham os contactos atualizados no dono do CPE. Porque todos os contactos que o operador de rede vai fazer ao longo do processo vão ser endereçados ao dono do CPE ou ao titular do CPE. Se o e-mail estiver correto, se não for um e-mail geral ou se não for um e-mail de uma pessoa que já não faça parte da empresa ou já não faça parte do CPE, nós vamos estar a comunicar com alguém que nunca vai receber as nossas comunicações. Portanto, antes de iniciar o processo, não custa nada, seja um técnico responsável, seja a própria pessoa que vai registrar o autoconsumo no site da DGEG. Por favor, atualizem os vossos contactos no site da redes, através do Contacte-nos. Sem mais delongas, vamos então ao início do registro de um autoconsumo. Para se registrar no autoconsumo, o cliente tem que se dirigir sempre ao site da Direção-Geral e faz o registro. Eu, quando falo aqui em cliente, posso estar a falar no cliente, que é o dono do CPE, ou posso estar a falar no técnico responsável. Pronto.
inicia-se o registro na plataforma da Direção-Geral e automaticamente, depois de pagas as devidas comparticipações no site da Direção-Geral, ele migra para o nosso portal. É nesta altura que o operador de rede vai fazer aqui uma série de análises, aqui no ponto 2, que vai verificar se a potência do autoconsumo que o cliente registou, se é possível de injetar na rede. E aqui dividimos em 3 partes. Podemos aprovar parcialmente, podemos dizer que tem capacidade total ou podemos dizer sem capacidade. Dar nota que, se for uma MCP, ou uma mera comunicação prévia, por decisão do negócio, nós aprovamos sempre com 30 kW e é sempre dado o ok. Ou seja, o que eu vou explicar daqui para a frente, numa MCP, é quase que automático. Pronto. O operador de rede nesta fase faz um estudo acerca vai verificar a rede envolvente àquele CPE, verifica a qualidade de energia e vai dizer, ok, temos capacidade, ou ok, não temos capacidade. Posto isto, ainda no que toca ao autoconsumo coletivo, aqui nesta parte aqui sombreada a verde, é nesta fase também que ele faz o seu estudo de utilização de RESP, ou seja, um autoconsumo coletivo pressupõe que há mais do que um CPE, há um CPE produtor e há outro CPE consumidor, pelo menos, e é nesta fase que nós vamos perceber se, para partilhar esta energia, se vamos utilizar ou não a rede de serviço público. E aqui damos a nossa pronúncia. Muito bem, então, temos o nosso autoconsumo registado, ou a pronúncia, e vai para o lado da Direção-Geral outra vez. Nesta altura é necessário que haja sempre intervenção do lado do técnico, do lado do cliente, para aceitar as condições que lhe são dadas, porque imaginem que o projeto foi limitado ou que o cliente pede 100 ou 200 de ligação, e nós limitamos a 30 kW, porque não há capacidade na rede. O projeto pode deixar de fazer sentido, e então é nesta altura que o cliente ou o projetista é chamado a aceitar ou não as condições. Pressupomos que é um projeto de 300 kW e que demos a capacidade total e que foi aceita as condições. Então, migra novamente para o nosso lado, para o lado do operador de rede, e aqui há uma série de situações, que é, cria-se a instalação de produção, cria-se os CPEs de produção. No caso de ser uma IPR nova de um autoconsumo coletivo, é uma instalação de produção que não existe, é nesta altura que sai uma comunicação a dizer quais são os parâmetros que eles devem cumprir para a ligação desta IPR nova. É feita uma pré-análise da contagem, verifica se o contador que está no local de consumo se é um contador adaptado, se comunica com o operador de rede para salvaguardar no futuro. No caso do autoconsumo coletivo, sai também uma série de comunicações, nomeadamente se for uma IPR nova, é indicado que o cliente pode adquirir o contador AR-Redes a um preço regulado ou pode optar por por ter um contador dele desde que cumpra com os parâmetros de seja um contador pré-aprovado ou um contador estabelecido. Depois, no caso, se bem se lembram, estávamos a falar aqui de uma UPAC que tinha uma potência de ligação superior a 250 kW. Nesta altura, então, também sai uma comunicação para o cliente a dizer que deve-nos apresentar os elementos de projeto para nós avaliarmos a proteção homopolar e a proteção de interligação dessa UPAC. Os elementos de projeto são avaliados por uma série de equipas especializadas aqui dentro da redes. Seguidamente, se cumprirem com todos os parâmetros expectáveis, sai uma comunicação a dizer, ok, o projeto cumpre com todos os parâmetros pré-estabelecidos, ou com a maioria dos parâmetros pré-estabelecidos, então deve agendar ensaios com as empresas certificadas pela E-Redes. Todas estas comunicações têm sempre links associados para que o promotor consiga estar o mais guiado possível. Depois de feito os ensaios, é necessária a validação aqui de um auto de inspeção, ou seja, os ensaios são efetuados e a redes precisa de perceber se correram bem e se cumpriram
com aquilo que estava pré-estabelecido. É quase como se, ver umas análises de uma pessoa. Posto isto, passa o cliente com o auto de inspeção na mão, pode submeter na plataforma da DGEG para a obtenção do certificado. Nesta altura, é importante, tratando-se de uma OPAC grande também, com a submissão desse certificado, que depois faça a inspeção da instalação de rede de serviço particular. Nesta parte, a rede já é alheia e não tem qualquer intervenção, mas devem contactar então empresas parceiras da Direção-Geral para a inspeção na rede de serviço particular. Posto isto, o processo é muito mais ágil, vem para o nosso lado após a obtenção da certificação para estabelecer contrato e iniciar os ciclos de faturação. Só dar aqui uma nota, que é, no caso da aquisição no caso das IPRs novas, que é as unidades de produção que foram construídas anteriormente, é nesta altura então que o cliente tem ou que instalar um contador, no caso de ter optado por comprar o contador ele próprio, ou é nesta altura que a rede vai lá instalar o contador, no caso de ter optado por comprar um contador a um preço regulado a redes. Bem, queria deixar aí algumas notas importantes, nomeadamente aqui à questão do autoconsumo coletivo. A primeira nota tem que ver aqui com a parte de venda de excedentes, que nós deixamos o processo de autoconsumo coletivo, tem que passar por estas fases todas, mas muitas vezes tem por base UPACs que já estão em funcionamento. Nós deixamos que as UPACs tenham um contrato de venda até ao cadastro, passando o cadastro para a frente, na altura da certificação. É necessário retirar o contrato de venda de excedentes, porque estão enquadradas no autoconsumo individual e passam a estar enquadradas no autoconsumo coletivo. E é nesta altura, às vezes há aqui algum desalinhamento de expectativas, é importante que o promotor retire este contrato de venda de excedentes para proceder à certificação do autoconsumo coletivo. Chamar também a atenção da retirada de membros no autoconsumo coletivo. O autoconsumo coletivo pressupõe que pelo menos há um membro consumidor e outro produtor. É importante que façam que a gestão para a retirada ou a entrada de membros novos, as EGACs tenham isto em consideração. E reforçar a mensagem que eu passei anteriormente das alterações da titularidade ou qualquer alteração que seja feita aos CPEs, seja do autoconsumo individual ou coletivo, é sempre importante que haja uma interação entre a DGEG e o operador de rede para que haja aqui um alinhamento de expectativas. Passando aqui particularmente ao autoconsumo individual. Dar aqui algumas notas das principais características. Pronto, o autoconsumo individual pressupõe que a produção de energia ou o elemento que gera energia é energia renovável, pode ser um mix de fontes, pode ser um fotovoltaico e um eólico. Por uma questão de segurança, a sua potência máxima admissível está limitada, a sua potência de injeção está limitada à sua potência máxima admissível, porque se o cliente pode consumir 100, não vai poder injetar 200, é uma questão de segurança de pessoas e bens, ok? E a titularidade da OPAC convém ser a mesma, convém não, é obrigatório que seja a mesma do titular de consumo. Pronto. Dar aqui uma nota que às vezes os projetistas têm pouco em consideração, que é que está na legislação que devem dimensionar sempre as UPACs mais proximamente aos consumos do cliente, não sobredimensionar uma OPAC tendo em vista a injeção de energia na rede. Mas pronto. Passando ainda aqui para a questão do contador totalizador, que é uma nota importante. Tratando-se de uma OPAC acima de 4 kW, é obrigatória a colocação de um contador totalizador. Este contador, como o próprio nome indica, vai totalizar a energia produzida pelo elemento produtor, e ele deve estar a comunicar com o operador de rede. Segundo o regulamento do autoconsumo, no artigo 26, ele deve comunicar com o operador de rede sob pena de não podermos celebrar um contrato de venda de excedentes, que a minha colega Mariana vai falar mais à frente. O contador, além dos parâmetros estabelecidos anteriormente, também deve cumprir com a questão do cartão, que é muito importante.
Passando aqui para o autoconsumo coletivo, que é um processo novo, mas que tem por base o autoconsumo individual. Dar só aqui algumas notas breves. Existem N instalações de autoconsumo coletivo, desde instalações puramente consumidoras até instalações com autoconsumo e com uma unidade de armazenamento acoplada. Um autoconsumo coletivo pode ter diferentes níveis de tensão, pode ser o nível produtor em média e pode ser o consumidor estar em baixa. A única coisa que tem que cumprir aqui com os parâmetros de proximidade que estão aqui definidos na parte de cima do slide. Esta questão não é o operador de rede que define, quem define isto é sempre a Direção-Geral. Portanto, é uma obrigatoriedade e devem seguir o que está estabelecido. Dar só outra nota, que é, muitas vezes questionam-nos como é que nós sabemos se estamos ligados num PT, como é que sabemos se estamos ligados naquela subestação. A rede disponibiliza uns links, que é estes que fazem parte deste slide, que é o portal do Open Data. Passem por lá, é uma informação importante e é sempre bom revermos. E lá também tem um mapa interativo que conseguimos aproximar e perceber mais ou menos naquela zona qual é que é o PT que estamos ligados e logo à partida fazemos a nossa pré-avaliação do autoconsumo coletivo. Posto isto, passo aqui a minha apresentação à minha colega Mariana e agradeço. Obrigada, Nuno, e boa tarde a todos. Antes de mais, gostava de agradecer o convite para estar aqui hoje enquanto oradora. Para mim é um prazer poder contribuir para esta conversa e falar um pouco mais sobre os processos de mudança de agregador. O meu nome é Mariana Nunes, faço parte da equipa de serviço de mercado da E-Redes e o foco da nossa equipa é a operação e melhoria dos processos de mudança de comercializador e de agregador. Esta segunda parte do webinar vai ser um pouco mais focada para os agregadores. Vamos falar sobre a entrada das unidades de produção em mercado. Vamos também falar sobre os processos de mudança de agregador, quem é que são os diferentes intervenientes nestes processos e qual é que é o relacionamento comercial entre eles. E vamos também ver o processo de contratação inicial passo a passo e perceber quais é que são as não validações que existem e que podem impedir a conclusão com sucesso destes pedidos de contratação. É só que aguardem aqui um momento. Começando por um pequeno enquadramento, em mercado organizado, os agregadores podem adquirir energia produzida pelos produtores ou energia excedente de autoconsumidores individuais e do autoconsumo coletivo representado pela sua respectiva entidade gestora, a EGAC. Existem dois regimes de remuneração previstos, o regime de remuneração fixado em mercado e o regime de remuneração garantida aplicada pelo agregador de último recurso. Tanto os produtores como os autoconsumidores são livres de escolherem qual o agregador os vai representar em mercado. É aqui que entram os processos de mudança de agregador. Estes processos são da gestão do operador logístico de mudança de agregador, que é a REN, que é responsável não só pela gestão dos processos de mudança de agregador, mas também pela faturação dos registros e mudanças. A E-Redes, enquanto operador da rede de distribuição e detentor dos pontos de entrega, é responsável pela gestão de processos diretos, que é outra família de processos que temos, pela recolha e disponibilização dos dados de energia e ainda pela faturação da utilização das redes no autoconsumo coletivo, quando aplicável. Isto é, quando os membros necessitam de utilizar as redes para partilhar energia entre si. Os processos de mudança de agregador são todos aqueles cuja comunicação tem a REN como intermediário entre o agregador e a redes.
Estes processos são submetidos pelo agregador no portal REN Market e temos 7 processos disponíveis. O processo B21P é o processo de contratação inicial e é aquele que os agregadores devem usar quando as unidades de produção não tiverem qualquer contrato de venda ativo. Se este processo ainda estiver em curso e não tiver sido ativado, os agregadores podem anular o processo através de um processo B51P. Depois temos o processo B22P, que é o processo de mudança de agregador, mas denomina-se mudança de comercializador, e este processo é utilizado quando o cliente pretende mudar de agregador. Depois temos o processo para anulação do B22P, que é o processo B53P, e funciona da mesma maneira que o processo de anulação de contratação inicial. Temos o processo de alteração titular C10P. Este processo serve para uma alteração titular a nível do contrato de venda, não substitui um averbamento de titularidade junto da DGG. Aliás, este processo deve ser apenas submetido após o averbamento de titularidade junto da DGG. Caso a alteração de titular seja acompanhada por uma alteração de agregador, o novo agregador pode submeter um processo B22P com a indicação da alteração de titularidade e com os dados do novo titular. Temos, por fim, o processo E11P, que é o processo usado para a denúncia da unidade de produção, ou seja, para cessar um contrato ativo. E temos também o processo de anulação respectivo, E51P. Queria deixar aqui uma nota importante. Quando ocorre uma alteração de agregador, não é necessário que o agregador cessante submeta um processo E11P, basta o novo agregador submeter um processo B22P. Por outro lado, temos os processos diretos, que são aqueles processos cuja comunicação ocorre diretamente entre o agregador e a redes. Estes processos são submetidos pelo agregador na área reservada a comercializadores da redes. E são exemplos de processos diretos o processo A12P, que é o processo que o agregador utiliza para ter acesso ao registro de ponto de entrega de produção. Este processo é muito importante porque permite ao agregador ter acesso à informação necessária para um preenchimento correto do pedido de contratação inicial ou do pedido de mudança de comercializador. Depois temos o processo C11P, que é o processo através do qual o agregador pode solicitar uma alteração das características técnicas e comerciais, como por exemplo os dados de morada ou uma atualização dos dados de contacto do cliente. Depois temos 3 processos que partem da redes, são processos informativos. Temos o processo D41P, que é o processo através do qual nós notificamos o agregador de alterações a nível da instalação técnica, como por exemplo, averbamento de potência. Temos os processos L51P, que são notificações para notificar o agregador de ocorrências a nível do ponto de entrega, como por exemplo, cortes do nível de fornecimento no ponto de consumo ou restabelecimentos. Também pode ser usado para reportar anomalias detectadas no sistema de medição. E por último, temos o processo G11P, que é o processo utilizado para a disponibilização dos dados de energia, quando estes são disponibilizados por leituras. Quando a disponibilização é feita por diagramas de carga, não existe qualquer processo direto, os diagramas são disponibilizados por FTP. Esta separação ocorre para processos em regime de mercado. No caso de regime de remuneração garantida, todos os processos são submetidos diretamente na área reservada dos comercializadores. Temos aqui o portal REN Market, que é o portal que os agregadores podem usar para se registar uma primeira vez como agregadores e também podem submeter e consultar os processos de mudança de agregador. E vamos agora ver o portal da redes, a área reservada dos comercializadores. É aqui que podem, no separador Messaging Produtor, submeter, receber e consultar os processos diretos e no separador Pedidos podem submeter e consultar os pedidos de esclarecimentos que foram endereçados à redes. Vamos agora para a segunda parte. Vamos analisar um processo de contratação inicial passo a passo. Para a contratação inicial, a redes vai validar se a unidade de produção reúne as condições suficientes e necessárias para entrar em mercado. No caso do autoconsumo individual, é necessário garantir que o autoconsumidor tem possibilidade de injeção na rede
tem a sua PAC registada na DGAG e que a instalação dispõe de um contador bidirecional adequado para o autoconsumo. No caso de ter uma potência instalada superior a 4 kW, também é necessário ter um controlador totalizador e respectivo cartão GSM. No autoconsumo individual, todos os processos de mudança ocorrem com o registro do CPE de produção. Este é o CPE que deve ser identificado nos processos. Relativamente ao autoconsumo coletivo, as coletivas podem vender os seus excedentes, se estiverem licenciadas na DGAG e se a EGAC tiver assinado um contrato de uso de redes com a ARD, se aplicável. Os processos para o autoconsumo coletivo, os processos de mudança de agregador, vão futuramente ser efetuados através de um CPE agregador, que é um CPE que vai representar o conjunto de todos os CPEs produtores desse autoconsumo coletivo. Como o meu colega Nuno já referiu, um autoconsumidor que faça parte do autoconsumo coletivo não pode vender os seus excedentes individualmente. Quanto aos eletroprodutores, estes podem vender a energia produzida se a sua instalação estiver certificada ou licenciada na DGAG e se deterem de um CPE de serviços auxiliares com um contrato de fornecimento de energia ativo. Todos os processos para estas unidades de produção também são feitos com a identificação do CPE de produção. Também é importante aqui referir que os processos de mudança de agregador são independentes da tipologia de produção. Um processo de contratação B21P tanto serve para uma mini produção, como para uma UPAC, como para uma produção em regime especial. Agora, estamos a ver aqui uma representação esquemática de um processo de contratação inicial, um B21P. Este processo inicia-se quando o agregador submete o pedido B21P no portal da REN. Este pedido exige o preenchimento de vários campos e se os campos não forem devidamente preenchidos, o pedido não vai ser aceito. Por causa disso, nós recomendamos todos os agregadores, como primeiro passo, submeterem um processo A12P para obterem os dados do ponto de entrega e conseguir de maneira fácil e ágil preencherem o pedido de contratação B21P. Podem também comparar a informação que foi prestada no A12P e se virem alguma inconformidade com a informação que foi vos dada pelo cliente, podem submeter um pedido de esclarecimento endereçado à redes. Após o agregador submeter o pedido B21P, a REN vai transmitir este pedido à redes e a redes vai avaliar as condições técnico-administrativas do pedido e da instalação. Vai validar os valores de potência do pedido, vai também validar o estado dos contadores, o titular da licença versus o titular do pedido, a data pretendida de ligação, se esta for discriminada, e de acordo com esta avaliação, a redes vai dar o pedido como validado ou como não validado. Se o pedido for dado como não validado, a REN vai transmitir esta decisão ao agregador com o motivo de não validação. A partir deste momento, o processo é dado como concluído, sem sucesso, e o agregador pode submeter outro pedido B21P. Caso o pedido seja dado como validado, a rede vai proceder ao cálculo das condições técnicas, que é a data a partir da qual a unidade de produção reúne as condições para a entrada em mercado, de acordo com o pedido, e vai comunicar esta data à REN. A REN, por sua vez, vai comunicar à redes a data efetiva da ativação do pedido e a redes vai então atualizar o registro de ponto de entrega, proceder para a ativação do pedido e, por último, a REN vai comunicar a ativação do pedido de contratação ao agregador. Vamos supor que durante este processo existe uma desistência do cliente. Se esta desistência ocorrer até ao ponto 7, quando a rede ainda não procedeu à ativação do pedido, o agregador pode submeter um processo de anulação B51P para anular e interromper o pedido de contratação. Como vimos aqui, existe a possibilidade do pedido ser dado como não validado e existem diversos motivos para os quais o pedido é dado como não validado. Vamos agora ver algumas dessas não validações e perceber como é que podem ultrapassar para que o vosso pedido seja concluído com sucesso. Nós reunimos aqui as não validações mais frequentes e a primeira é potência de ligação e potência instalada não é coerente com o que se encontra a nível de instalação. Esta não validação ocorre quando os valores de potência que foram identificados no pedido de contratação não coincidem com os valores de potência que a rede tem no seu sistema para esse ponto de entrega.
Normalmente isto acontece porque existe algum lapso no preenchimento dos valores de potência e é por causa disso que nós voltamos a frisar este ponto, que é importante os comercializadores e agregadores começarem por submeter um pedido à 12P para verificarem estes valores de potência. Também é importante referir que convém ter o recibo da DGEG atualizado, porque muitas vezes acabam por inserir valores de potência que já não estão atualizados. O segundo motivo que temos aqui é o NIF do pedido não corresponde ao NIF da licença. Isso acontece quando o NIF que foi inserido no pedido de contratação não é o mesmo NIF da licença de exploração ou do registro da UPAC, por exemplo. E nós aqui temos que não validar o pedido porque é imperativo que o titular da UPAC seja o mesmo titular do contrato de venda e seja o mesmo titular do contrato de fornecimento de uma instalação. O terceiro motivo é o do totalizador não integrado. O meu colega Nuno já apresentou aqui a questão do totalizador. Quando necessário, a instalação tem de ter um totalizador e a rede tem de conseguir comunicar com esse totalizador. Por isso, além do totalizador, é também necessário adquirir um cartão GSM e submeter os dados deste cartão no portal da DGAG. Por isso, quando um agregador tem esta não validação, significa que este contador não está a comunicar corretamente com os sistemas da redes. Depois temos aqui o nosso quarto motivo: equipamento não reúne as condições. Isto significa que o contador bidirecional ainda não está adaptado para o processo de autoconsumo e, nesse caso, pedimos que falem com os vossos clientes para solicitarem às redes esta adaptação. Temos a não validação: tipo de produção não permite este tipo de pedido. Esta não validação pode ocorrer por diversos motivos, nomeadamente por se tratar de uma UPAC que não pode injetar na rede. E por último, temos a não validação, instalação marcada para eliminar. Isto significa que a DGAG anulou a licença ou certificação e pedimos que validem com o vosso cliente. Nós queremos aqui também, antes de passarmos à próxima parte, relembrar-vos que sempre que tiverem dificuldade na aceitação do vosso pedido ou caso não saibam interpretar uma não validação, podem expor este problema por escrito nos pedidos da área reservada da redes, especialmente se for uma não validação por razões técnicas. Da minha parte é tudo, espero que tenha sido esclarecedor e fico agora disponível para as questões que tenham. Muito obrigada. Gostaríamos ainda de deixar uma última nota referente aos canais e contactos. A rede está empenhada em apostar numa relação digital, preferencialmente feita através de contactos de canais digitais, nomeadamente para os clientes e produtores através da área Contacte-nos no site da redes e no balcão digital. Já para os agregadores, através da área reservada do comercializador e para a ZEGAC, através da área reservada gestor autoconsumo. Por fim, espero que esta sessão tenha sido esclarecedora para todos e durante os próximos 15 minutos iremos responder então às vossas questões por ordem de chegada ao chat. Bem, eu acho que tenho aqui uma questão, aqui esta última que me colocaram, que tem que ver aqui com o processo de autoconsumo coletivo, e passo a citar. Uma vez que o processo de estabelecimento do autoconsumo coletivo é demorado, porque é que é necessário cessar o contrato de venda de excedentes do autoconsumo individual antes de iniciar o licenciamento do autoconsumo coletivo? E em vez dessa cessação ser automática, no momento em que o autoconsumo coletivo fica ativo, evitando assim uma perda de venda de excedentes durante um período estabelecido do autoconsumo coletivo. Bem, pergunta é anónima, eu vou tentar responder o mais claro possível.
efetivamente, o processo de autoconsumo coletivo é um processo novo e, como vocês devem compreender, é um processo que ainda tem algumas dores de crescimento. E não está tão pronto como o autoconsumo individual. Como eu disse no início da minha apresentação, se o cliente registar uma mera comunicação prévia no site da DGEG, aquilo que eu expliquei naquele slide é quase como se fosse instantâneo. O cliente registra-se agora e no minuto a seguir tem um certificado na mão para ir contratualizar. O autoconsumo coletivo, a coisa não é assim tão fácil. Como tem várias pessoas que devem andar ao mesmo tempo, ou pelo menos ter o mínimo para andarem ao mesmo tempo, a coisa não é assim tão pronta. Mas passando aqui ao foco da questão, porque é que nós obrigamos à retirada do contrato do autoconsumo do individual para certificar o coletivo? Bem, uma OPAC ou uma MCB, que é uma OPAC mais pequena, quando ela está na legislação do autoconsumo individual e nós não temos autoridade, eu não posso pedir ou exigir a retirada do contrato sem ser o próprio titular a solicitar. Sem isso, nós quase tínhamos a iniciativa, agora vai ser certificado e vamos então retirar o contrato. E depois poderia haver aqui algum desalinhamento de expectativas. Vocês têm a noção, ou o cliente, ou o promotor, ou a EHAC, têm a noção de quando é que vai ser certificado? Se vocês repararem naquela barrinha, havia 3 fases, que era registro, cadastro e certificação. Passando o cadastro, a certificação é muito pronta. Portanto, vocês quase que no site da DGG, no momento em que estão a enviar a certificação, as EGACs conseguem facilmente enviar a certificação no site da DGG se estiver tudo certinho, têm que só ter a noção que devem retirar o contrato de venda de excedentes do individual. Tem outro enquadramento legal, portanto é necessário aqui que haja um trabalho prévio. Claro que quando há uma mudança pode haver sempre ali uns dias que haja uma perda perda de energia, não, mas haja aqui um desalinhamento. Mas é por esta razão, tem que ser o próprio cliente a fazê-lo. O dono da OPAC, imaginemos que o dono da OPAC pode recusar-se no final de tudo a querer retirar o contrato. Não pode ser a RDC a ter esse incentivo. Tem que ser o dono ou o atual titular do contrato a retirá-lo. Não podemos nós fazê-lo. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor. Acho que a Mariana tem aqui outra questão, certo? Mariana? Eu vou ler a questão. Ao submeter a venda de excedente à rede, inúmeras vezes está a ser comunicado a inexistência das condições para permitir o pedido de contratação, totalizador não integrado. Ou seja, que o contador de produção está sem comunicar devidamente. Por experiência, sabemos que isto deve-se a atraso de validação pela redes ou de comunicação em redes REN. Por que razão este atraso e o que é possível da vossa parte para resolver? Da nossa parte, sempre que mencionamos o meu PAC, isto é validado e submetido logo. Obrigada. Primeiro, obrigado pela questão. Então, há aqui uma nuance, que é a REN também vai validar a comunicação com o contador. E por vezes o que acontece, e isto depois vai gerar estes atrasos, é que numa primeira fase nós conseguíamos comunicar com o totalizador, mas depois o cartão deixou de funcionar e quando entra o processo de contratação já não é possível fazer esta comunicação e o processo fica por validar. Portanto, nestes casos nós também recomendamos que comuniquem com o vosso cliente para ter a certeza que o serviço de comunicação ainda se encontra ativo. Além disso, também queria reforçar aqui a importância de colocarem corretamente os dados do cartão GSM na DGEG, no processo de certificação. Muitas vezes existem alguns erros no número do cartão, e isso depois também dificulta e impossibilita o teste de comunicação e, consequentemente, o desenvolvimento do processo de venda de excedentes. Só para dar aqui um complemento à resposta aqui da minha colega Mariana.
Se durante o processo de autoconsumo se atualizarem o cartão ou se o número do cartão GSM deixou de funcionar, através da área contacte-nos conseguem sempre identificar o CPE, identifiquem o PAC em causa, e peçam para atualizar os dados do cartão GSM para nós conseguirmos comunicar o mais prontamente possível. Bem, daquilo que eu estou aqui a verificar, acho que não existem mais questões. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. A rede está sempre predisposta a esclarecer quaisquer questões. Vamos disponibilizar esta apresentação nos próximos dias, através das notícias. Portanto, estejam atentos e espero que tenha sido possível para vocês. Agradeço muito a vossa atenção e obrigado.